a alto custo. O lodo que sai da estação de tratamento de esgotos é trazido para esta outra unidade, onde é transformado em placas por equipamentos que retiram a água e deixam a matéria orgânica. Nas instalações de compostagem e equipamentos foram investidos cerca de US$ 1 milhão. Depois de misturado o lodo triturado ao material orgânico, ele permanece em compostagem durante 30 dias. Para apressar a compostagem, 16 bocas injetam ar. A temperatura sobe para entre 55 e 85 graus centígrados. As instalações estão sendo ampliadas. O composto tem boa aceitação por causa da garantia de ausência de metais pesados, que são comuns em estações de esgoto e que os agricultores temem. Na região, só há 5 indústrias que trabalham com metais pesados e são monitoradas permanentemente. Quanto de composto vocês produzem aqui? Approximately 6,000 cubic yards of compost, finished compost per year. Vocês vendem? Yes, we do. Quanto custa? $13 per cubic yard is our present price selling the compost. Vocês conseguem vender tudo o que produzem? Yes, we sell all that we produce. Para quem vocês vendem? Landscapers, the general public, people in their own yards come up to purchase the compost and spread it on their lawns. O que vocês recebem cobre todos os custos? No, approximately 50%. Ao ter notícia de que essa estação de tratamento nos Estados Unidos produzia placas de lodo composto de dejetos humanos, o artista brasileiro Ciron Franco, diretor de arte desta série, não resistiu e decidiu construir o que ele chama de Monumento ao Neo-Rococó. Essa obra, segundo ele, será doada ao Museu Brasileiro da Escultura. O nosso capítulo das coletas especiais nos Estados Unidos começa aqui em Sausalito, perto de São Francisco, na Califórnia. E começa com algo que atormenta a vida dos moradores de grandes cidades, principalmente cidades turísticas. Como recolher dejetos de animais? Aqui em Sausalito, na Califórnia, os dejetos de cachorros e outros animais não são recolhidos. Mas as pessoas têm à sua disposição sacos como estes aqui, que são afixados, com um aviso que é para elas recolherem os dejetos produzidos pelos cachorros e outros animais e depositarem numa lata de lixo, com um apelo: mantenham limpos os nossos parques. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, a ira, o desamor. Tarefa das mais complexas é cuidar da limpeza e destinação de resíduos de um hotel de luxo como este em São Francisco, que tem 1.200 apartamentos e mais de 1.000 empregados. Construído em 1904, o hotel resistiu ao grande terremoto desse mesmo ano, que destruiu grande parte da cidade. Resistiu também ao de 1989. O hotel tem vários salões para banquetes e fatura, só com essa atividade, cerca de US$ 30 milhões, 60 milhões de reais por ano. Naturalmente, produz muito lixo e teve de criar um sistema interno de coleta seletiva. Todos os restos de refeições são separados do restante do lixo. O hotel serve cerca de 2.000 refeições por dia. O volume de lixo é muito grande e vai para um serviço especial de compostagem, onde se transforma em fertilizantes para jardins, pomares e para a agricultura. O criador deste programa é o gerente do hotel, Pedro Moran. Pedro, quando foi criado este programa? Este programa no es solamente nuevo en el Hotel San Francis, sino que es un programa bastante nuevo a nivel de California. Es un programa que se está tratando de introducir a todos los hoteles debido a la gran cantidad
de desperdicio orgánico que es producido en todos estos hoteles. Empezamos exactamente en noviembre de 1999. Producimos alrededor de 4 yardas cúbicas. Esa sería la medida que es producida aquí en el hotel. Una yarda cúbica vendría siendo aproximadamente, pienso que alrededor de 1.200 libras. Debido al alto contenido de agua, pesa mucho. Nosotros pagamos por peso. Entonces, lógicamente, con todo este desperdicio orgánico que es tan pesado, nosotros pagamos más. Ahora que estamos separando esta materia orgânica, entonces lo que pagamos al mes es mucho menos. O Rockefeller Center, em Nova York, onde nós estamos, é um dos bons exemplos de como é difícil administrar essa questão do lixo. São 11 edifícios nos quais trabalham cerca de 50 mil pessoas. A cada dia, dependendo da época do ano, se é verão, se é inverno, frequentam estes edifícios entre 100 mil e 250 mil pessoas. A produção de lixo aqui ultrapassa 50 toneladas por dia e exige 300 pessoas trabalhando em full time para administrar toda esta gigantesca produção. Vocês coletam separados o lixo seco e o úmido? Yes, we make a concerted effort to do that. We use clear bags, clear plastic liners for dry waste and for what we call wet waste, which would be pantries and kitchens and other sorts of eating places. We use black bags. Para onde vai o lixo úmido? Wet waste goes into a separate compactor. 2 compactors we have, one for the restaurants, one for the normal wet waste that comes out of the buildings. The one for the normal wet waste is picked up nightly. The one for the restaurant, as we were told, is 3 times a week. E vai para aterros? Goes first to the sorting site. Goes to the where the contractor unloads his trucks, and at that point he makes the determination about what's to be recycled, what's to go to the landfills. I'm assuming that since it's a large company, they may have their own landfills. I'm not sure. I know the former company did have their own landfills. That was Waste Management. E o lixo seco, para onde vai? Same, goes to the contractor's site where it's dropped and sorted for whatever recyclable material they can take out of it. Qual é o seu orçamento para a gestão do lixo? We probably are at over $800,000 a year. O lixo recolhido nos escritórios de cada andar é levado para o subsolo do edifício e colocado em containers, que depois são levados por caminhões. Uma das coletas mais difíceis de executar é a dos resíduos de hospitais e outros estabelecimentos do setor de saúde. O Beth Israel Hospital, de Nova York, é apontado como exemplar nessa matéria. Os resíduos hospitalares, propriamente, são separados do lixo de cozinha e do lixo administrativo. Já os resíduos hospitalares são separados em vários sacos. No saco vermelho vai o lixo potencialmente infeccioso. Seu processamento é o mais caro de todos, 5 vezes mais. Num container vão os objetos cortantes, como lâminas. Em um terceiro saco vão os papéis toalha, luvas sem sangue, pacotes e fraldas. Num container amarelo vão remédios de quimioterapia que são encaminhados para a incineração. Os plásticos recicláveis são coletados à parte. O material cortante vai para uma autoclave onde é desinfetado. Depois, segue para o aterro. When I first started here in the 80s, there was a lot of hysteria associated with medical waste and a lot of over-red bagging. We were generating 11,000 pounds a day of red bags, and now we generate under 3,000. And that's just because the staff are better trained on how to segregate wastes and to properly place red bags only where you need them. And in that process, we reduced our red bags by over 1 million pounds a year, and we saved over $800,000 a year in waste haulage fees.
temos que encontrar lugar no deserto aberto em nossos corações. Capital dos cassinos e do jogo nos Estados Unidos, Las Vegas também é uma das capitais norte-americanas do consumo supérfluo e da produção de lixo, neste país que já é o maior produtor de lixo do mundo, com mais de 2 quilos por pessoa por dia. Sendo assim, não é de estranhar, portanto, que se esteja planejando implantar a umas 100 milhas daqui apenas, no deserto de Mojave, nas profundezas de uma montanha, a Yucca Mountain, um depósito para o pior de todos os lixos, aquele que ainda não tem solução, o lixo nuclear produzido pelas usinas atômicas. Nós estamos começando agora uma viagem pelo deserto de Mojave em direção à Serra Nevada. Ali se encontra a Yucca Mountain, sob a qual o Departamento de Energia dos Estados Unidos está construindo, 300 metros abaixo da superfície, um túnel de 5 quilômetros. Se o projeto for aprovado pelo governo e pelo Congresso, mais 150 quilômetros de túneis serão construídos para receber o lixo radiativo dos Estados Unidos, que até agora não tem solução boa. Assim como o lixo dessa espécie em todos os países que operam usinas nucleares. Nos Estados Unidos, esse tipo de resíduo de alta periculosidade atualmente está depositado em 72 usinas comerciais e 5 do governo. O local escolhido para o depósito fica numa área fechada e rigorosamente policiada de 600 quilômetros quadrados, onde já foram testados artefatos nucleares e mísseis. A esperança dos defensores da energia nuclear de encontrar uma solução para o lixo atômico está aqui, em Yucca Mountain. Se esta solução funcionar, haverá uma solução para o lixo nuclear no mundo todo que não foi encontrada ainda, embora mais de 30 países utilizem a energia nuclear. Este projeto de Yucca Mountain já custou até agora mais de 3 bilhões de dólares. Em julho deste ano, o Departamento de Energia terá de apresentar o projeto ao governo, para que este, caso o aprove, o mande ao Congresso. Há muitos adversários desta solução que acham que há problemas graves nesta região, inclusive de terremotos e de tremores de terra. Além disso, os índios Shoshone reivindicam esta área que, segundo eles, pertenceu aos seus antepassados. Daqui já se podem ver, ao longe, as instalações que estão sendo construídas. Uma tartaruga na pista exige uma parada para ver seu número de controle. Faz parte do programa de preservação da fauna do local. Chegamos ao local do depósito, na Yucca Mountain. Vocês têm problemas aqui em Yucca Mountain com terremotos e vulcanismo? We're doing a lot of research on earthquakes. We need to understand just how often earthquakes occur out here, what the levels of magnitude are. But most of our studies show right now that we're in a fairly stable area and that there's really a very low risk of earthquake damage in here. Also, a repository is an underground facility, and most underground facilities show very little effect from earthquakes. Mas vocês tiveram um terremoto aqui em 1992. Isso não é um perigo para o projeto? It does not so much danger to the project, but it does signify concern. We will need to be very careful about surface facilities. We will design all of our surface facilities to withstand any earthquakes, any of the highest level of earthquakes that we could expect in this area. But even when we had that earthquake in 1992,
We did have some surface damage to a building that was a very old construction building. It wasn't really earthquake design, and it was about 3 miles from the earthquake epicenter. O lixo não pode contaminar a água subterrânea? The groundwater at Yucca Mountain, it's something that we have to focus a lot on because we recognize that there would really, if radionuclides could somehow get out of a waste package, and keep in mind that these waste packages are very well engineered, they're very strong, they're very structurally sound. But if something could happen, if there were a breach, and if radioactive materials got out, we would be concerned about how could those radioactive materials get out to the accessible environment or out to the surface of the earth where people live. So we are concerned about groundwater because another pathway for possible radionuclides in the future, if there were a break in the canister, for those to get out to the surface and basically to get down about 20 miles to where Amargosa Valley is, and we have 1,300 people that are live in a ranching farming community down there. Well, the initial construction phase will probably last, at least 50 years, somewhere out towards 2010, 2015 till it's built, and then it'll be a fairly long time to emplace all the waste. That might go to somewhere around 2035, and then we'll have a monitoring period, and that could be anywhere from 50 to 100 years or more. Right now I think it's estimated maybe for about 100 years of monitoring. So we're probably looking into 100, 150 years for the actual life span of this project. But then the repository has to sit there in a passive sense and protect these radionuclides, because it's going to take somewhere between 10,000 years up to 1 million years that this material needs to be isolated from people. Agora começa a nossa viagem dentro do túnel que leva ao depósito de resíduos nucleares em construção. Mergulharemos 300 metros sob a montanha. Antes, uma aula com instruções sobre os procedimentos de segurança. O pequeno vagão parte. É impressionante. Ninguém dá um pio. Medo, certamente. Depois de 10 intermináveis minutos de viagem para percorrer 7,5 km, chegamos a uma parada. O engenheiro-chefe do projeto explica que ali estão sendo construídos os locais para depósito do lixo nuclear. Neste local, as paredes de rocha maciça são revestidas por ligas metálicas de alta resistência. Aqui, explica o engenheiro, sob as rochas de 200 mil anos, se acompanha permanentemente a evolução da temperatura e da umidade. Começa a viagem de volta. Os cientistas já estão testando as condições de temperatura, umidade e infiltração da água. Se tudo der certo, se eles acharem também que não há possibilidade de terremoto e atividade vulcânica por aqui, se conseguirem resolver os problemas com os índios, se conseguirem resolver os outros problemas com o meio ambiente, então decidirão construir cerca de 150 quilômetros de túneis para receber o lixo nuclear dos Estados Unidos. Serão 70 mil toneladas em containers de 1 tonelada cada um. O Departamento de Energia ainda terá de vencer a resistência do governo de Nevada ao projeto. O governo não concorda em que seja trazida água para aqui e ameaça, com apoio na justiça, impor multas que inviabilizariam a obra. Daqui do alto, ainda se podem ver os vulcões que estiveram ativos até há 75 mil anos. Os índios Shoshone que se opõem ao projeto do depósito de lixo nuclear aqui entendem que o equilíbrio será perturbado se essa obra for adiante. Eles acham que há um equilíbrio perfeito aqui entre o céu e a terra, entre a água e as nuvens, entre a vegetação
e os espíritos, entre os animais e o conjunto de coisas que está aqui. Tudo isso será perturbado e é por isso que eles são contra o projeto. Nos próximos programas desta série, você vai ver o que se está fazendo para enfrentar o desafio do lixo no Canadá e na Europa. Os modelos canadense e alemão de coleta seletiva. As políticas da Escandinávia para reduzir o lixo. Um sistema exemplar de reciclagem de automóveis. A arte do lixo. E o que o Brasil está fazendo de melhor nesta área. Não, solta um pouquinho antes, para eu poder ter a referência da entrada. Aí, isso aí. Vai de novo, tá? Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões. Milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, a ira, o desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto